É bom estarmos novamente juntos com a adoração em casa. Nós falaremos hoje a respeito de um tema que é muito falado. Entretanto, há muita confusão em torno deste tema. E é importante nós termos definições precisas a respeito dos temas bíblicos. Queremos falar a respeito da conversão. Nós vamos orar a Deus e logo em seguida retornaremos com a leitura bíblica no livro de Lucas, capítulo 13, verso 5. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, agradecemos ao Senhor que tem renovado cuidados, tem mostrado a Tua direção nas nossas vidas. Agradecemos pela oportunidade de abrir a Tua palavra e recebermos desta fonte que nos nutre espiritualmente o ensino que nos corrige, que nos consola, que nos edifica. Que assim se efetue na vida de cada um de nós, nestes momentos de meditação na palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 5. A parte final diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse texto bíblico se refere àquele momento em que o Senhor Jesus falou a respeito do ato em que Pilatos matou alguns adoradores enquanto eles realizavam os seus sacrifícios. O Senhor Jesus também se referiu à torre de Siloé, que desabou sobre 18 pessoas, as quais morreram. O Senhor Jesus então apela a seus ouvintes, dizendo que os seus ouvintes não eram melhores do que aqueles que foram mortos por Pilatos, nem melhores do que aqueles sobre os quais desabou a torre de Siloé. Em seguida, o Senhor Jesus diz: se não vos arrependerdes, algumas traduções trazem, se não vos converterdes, todos igualmente perecereis. Como nós adiantamos, queremos falar a respeito da conversão. É um assunto que se repete ao longo das Escrituras Sagradas, é um assunto que também está na boca do povo, da mídia, só que muitas vezes com uma compreensão errada a respeito do que significa a conversão. É um assunto importante, mesmo porque ninguém pode ser salvo, ninguém pode herdar de Deus a bênção da vida eterna sem passar pela experiência da conversão. Então, nós precisamos de definições precisas a respeito deste tema. Nós precisamos compreender o conteúdo deste tema e nós precisamos vivenciar a experiência da conversão. Nós não podemos confundir conversão com uma simples mudança de denominação religiosa. Algumas pessoas confundem e dizem: olha, fulano de tal era muçulmano, agora se converteu ao cristianismo. Ou fulano era cristão, se converteu ao maometismo. E daí por diante, vem a conversão tão somente como uma mudança de denominação religiosa. Conversão é muito mais do que isso. É claro que em dados momentos da vida, as pessoas precisam avaliar os seus caminhos, as suas posições e até mesmo as denominações religiosas para verem se as mesmas estão expressando a verdade do ensino bíblico ou não. E muitas vezes há necessidade sim de mudança de denominação religiosa, mas apenas a mudança de denominação religiosa não significa a experiência
da conversão, ou que a pessoa passou pela experiência da conversão. Conversão não significa também tão somente algumas mudanças externas, não significa apenas algumas mudanças aparentes, como algumas pessoas julgam. As mulheres deixando o cabelo crescer, mudando o tipo de roupa, converteu. Não, conversão não é isso. Afinal de contas, o que é conversão? Assunto tão importante, assunto tão frisado nas Escrituras Sagradas, e como nós falamos, ninguém pode ser salvo sem passar pela experiência da conversão. Conversão significa um retorno para Deus, uma mudança de direção de vida. A pessoa está caminhando em uma direção e de repente contorna e muda a direção. Está caminhando segundo o mundo e se volta para caminhar na direção de Deus, reorientado por Deus, passa a construir a sua vida de acordo com o que Deus lhe propõe, passa a ouvir a Deus e é dirigido em uma volta para Deus. Isso é conversão, é algo que acontece no coração da pessoa e que muda todo o sistema, todo o estilo de crença e de prática das pessoas. É mudança trabalhada pelo Espírito Santo nos nossos corações. E envolve dois elementos importantíssimos. Envolve o arrependimento e a fé. Por meio do arrependimento, nós reconhecemos que transgredimos a vontade de Deus, nós reconhecemos que com nossos pecados nós ofendemos ao Senhor, nós reconhecemos que não podemos permanecer com nossos pecados e nós decidimos romper com os mesmos, buscando abrigo no Senhor, buscando perdão no Senhor. Então, o arrependimento é um dos elementos da conversão, mas o arrependimento, ele precisa se acompanhar da fé. Ao mesmo tempo que nós nos entristecemos pelos nossos pecados, nós olhamos para o Senhor Jesus e reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para trazer o perdão de nossos pecados e que o Senhor Jesus abraça de forma bondosa e graciosa aqueles que o buscam em fé. Isso é conversão, passarmos pela experiência do arrependimento e da fé em Jesus. E desta forma, a nossa vida é redirecionada conforme Deus. Ao fim dessa palavra, nós podemos pensar em duas aplicações. A primeira, como nós falamos, todas as pessoas precisam sim da experiência da conversão. Como nós vimos aqui, se não houver conversão, todos perecerão. Você já passou pela experiência de conversão? Teve um momento em que você voltou-se para Jesus arrependido e confiante em Jesus como seu Salvador? Segundo lugar, se você já passou pela experiência da conversão, esta experiência tem te movido em fé, em gratidão, em louvor a Deus, e você tem se colocado como instrumento nas mãos de Deus para trabalhar na pregação do Evangelho, para que outras pessoas possam também ter a experiência da conversão como você teve. Então, a experiência de conversão é um verdadeiro divisor de águas nas nossas vidas. Vamos orar. Pai, graças damos ao Senhor, porque és Deus que recebe aqueles que retornam em fé para Ti. Te louvamos pela bênção da conversão, trabalhada em nossos corações pelo Espírito Santo. Trabalhe, ó Deus, na vida de cada irmão, de cada amigo, a prática e a vivência do arrependimento e da fé em Jesus, levando a Tua palavra também a outros. Abençoe-nos e guarde-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus guarde e abençoe a sua vida e a sua família.
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla, Senhor, e te levantarás. Ele vem